Fala pessoal, Nicolas Aires aqui e hoje o nosso vídeo é sobre 3 pecados que Deus não perdoa. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. E agora, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Em Hebreus 6, 4, do versículo 4 ao versículo 6, diz sobre o pecado da apostasia, que é o primeiro pecado que Deus não perdoa. E lá está escrito o seguinte: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, ou seja, os poderes espirituais. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Judas Iscariotes, que traiu o Senhor. Judas conhecia a palavra. Judas conhecia o poder do Senhor. Judas esteve com Jesus. Judas recebeu poderes espirituais e mesmo assim traiu o Senhor. O pecado dele foi irreversível. Judas abandonou a sua fé. Judas abandonou o Senhor. Judas, de uma certa forma, traiu. De uma certa forma não, Judas traiu o Senhor. Judas cometeu o pecado da apostasia. E não tem como ele ser salvo novamente. A mesma coisa um pastor que conhece a palavra de Deus, que teve dons espirituais, que prega, que fala do Senhor, e mesmo assim ele ir lá e abandonar a sua fé, abandonar o Senhor e a igreja. Esse pastor não tem como ser salvo. Esse pastor já está condenado ao inferno. Tome muito cuidado com esse pecado. Nós pensamos, ele está muito distante de mim. Mas e quando o barco balançar? E quando as coisas da sua vida não darem certo? Você vai abandonar ao Senhor? Você vai cometer esse pecado? Ou você vai persistir? Ou você vai ter fé? Tome muito cuidado e pense bastante sobre isso. O segundo pecado é não perdoar ao próximo. Em Mateus 6, 14, 15, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz que se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai, ou seja, o Senhor Deus, nos perdoará. E se nós não perdoarmos os nossos próximos, o Senhor não nos perdoará. Eu peguei aqui uma versão muito complicada e aí eu tô dando essa explicação aqui para vocês. Resumindo, se a gente não perdoar os nossos próximos, se você não perdoar alguém que te magoou, alguém que, te bateu, alguém que fez algo com você, o Senhor Deus não te perdoará. E eu sei que é complicado. Não é fácil a gente perdoar as pessoas, principalmente quando aquela pessoa te machucou demais. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos. Imagina o Senhor. Quantas vezes pisamos na bola? Quantas vezes cometemos atrocidades? Quantas vezes falhamos? E todas as vezes que nós pedimos perdão, verdadeiramente o Senhor nos perdoa. Pratique o perdão na sua vida. Libere o perdão para as pessoas. Mesmo que seja difícil, perdoe, se liberte. Se você perdoar, o Senhor também te perdoará. E teve uma certa confusão. Eu postei esse vídeo no TikTok e as pessoas falaram que era só blasfêmia, que Deus não perdoa, mas na verdade não. A apostasia até que entra sim como blasfêmia, só que eu decidi separar para ficar mais fácil da gente conseguir compreender e também porque há vários versículos
falando sobre a apostasia e falando sobre a blasfêmia. Então eu separei aqui para a gente conseguir compreender melhor. O terceiro pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Na Bíblia, em Mateus 12:31, diz que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a Satanás uma obra que foi Deus quem fez. Nesse contexto aqui, o Senhor Jesus estava realizando um milagre e quando ele finalizou esse milagre, as pessoas que estavam em volta atribuíram a realização daquele milagre a Satanás, a demônios, e não ao Senhor. Eles atribuíram uma coisa que foi Deus quem fez aos demônios, a Satanás. Tome muito cuidado com esses pecados. Tome cuidado com a apostasia. Tome cuidado em não perdoar o seu próximo e tome cuidado para você não blasfemar contra o Senhor, para você não cometer a blasfêmia contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.